Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver esse exercício aqui, ó. Determine o ponto da parábola y igual a 4x² que está mais próximo do ponto 0,3. Antes de eu fazer esse exercício, deixa logo o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas e ajudar assim mais alunos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na meta dos 90 mil inscritos, então inscreve-se aí. Bom, vamos aqui, ó. Para resolver esse exercício, vamos começar fazendo um esboço aqui, tá? Para a gente poder entender mais ou menos a questão. Então, deixa eu tentar fazer aqui, certo? Não ficou legal. Deixa eu tentar fazer aqui, então, olha só. Eita! É assim, depois eu puxo aqui, aí. Então, olha só. Tá aqui, vamos botar mais ou menos, né? É uma parábola, né? Então, eu acho que vai ficar mais ou menos aqui, olha só. Eu acho que tá mais ou menos. Então, temos aqui o nosso gráfico, né? Isso aqui vai ser a nossa parábola, y igual a 4x ao quadrado. O ponto 0,3, então, é x é 0, y é 3, então fica em cima do eixo y, digamos, sei lá, tá mais ou menos aqui, ó. Aqui tá o ponto 0 para x, 3 para y, tá? E aí ele quer o seguinte, de todos os pontos da parábola, né, ele quer saber qual é o ponto que está mais próximo desse daqui. Então, digamos, sei lá, digamos que tem aqui um ponto genérico aqui, ó, um ponto P, certo? Que tá aqui, que é sobre a parábola, né? E aí você vai ter essa distância desse ponto P até aquele 3,0, ó. Aliás, 0,3, ó. Então, isso aqui é a distância que nós temos, ó. Essa distância aqui. Vou chamar de Dzinho, tá? Bom. Então, ele quer o ponto que tem essa distância mínima. Vamos lá, né? Se meu ponto, né, ele tá nessa parábola, então, se o valor de x for x, né? Ou seja, se a coordenada x for x, a coordenada y vai ter que ser 4 vezes x², né? Porque olha como é que é a parábola, ó. O valor y é 4 vezes x ao quadrado, né? Ou seja, 4 vezes o valor de x que tiver esse ponto ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto P, né? E o nosso ponto, que eu vou chamar isso aqui de um ponto Q, certo? Então, esse ponto Q, ele vai ser 0 para x e 3 para y. Quem que vai ser a distância, né, desse ponto Q até esse ponto P? Bom, aí a gente pode usar o que a gente conhece lá de geometria analítica, né? Que é o seguinte, ó, a distância de um ponto entre dois pontos é medida da seguinte maneira. É a coordenada x de um determinado ponto, vou chamar de x de P, menos a coordenada x do ponto Q, ou seja, do outro ponto, elevado ao quadrado, mais a coordenada y do ponto P, menos a coordenada y do ponto Q, elevado ao quadrado. Isso aqui é o que a gente conhece lá da geometria analítica, tá? Se você não tiver com isso aí na sua cabeça, né, o que você pode tentar chegar nisso, né? Ó, vou tentar fazer de outro jeito aqui, ó. Você podia tentar assim, ó. Isso aqui é D, aí você podia fechar aqui um triângulozinho retângulo, olha só. Opa, desculpa, eu quero apagar ali. Você podia fechar um triângulo retângulo aqui, ó, nessa posição, tá vendo, ó? Aí se você for analisar, esse valorzinho aqui vai te dar justamente a coordenada x de P menos a coordenada x de Q ao quadrado. Isso aqui vai ser esse cateto ao quadrado. Esse cateto ao quadrado aqui vai ser a coordenada y de P menos a coordenada y de Q, né, ao quadrado. Também dá para fazer essa parte aqui. E aí você vai ter essa distância ao quadrado aqui, certo? Aí você passa a raiz para lá. E aí você vai ter essa fórmula aqui se você não tiver aí na sua cabeça. Bom, mas enfim. Vamos substituir aqui, né? Quem que vai ser essa distância? Ela vai ser o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Olha só. Vamos fazer, né, o x de P é x, então x menos, aí vai ser 0, né, para a coordenada x do ponto Q ao quadrado, mais, agora a coordenada y do nosso ponto P é 4x², a coordenada y do nosso ponto Q é 3, então isso aqui é ao quadrado, então nossa distância aqui vai ser igual a, tá? Olha só. Bom, aqui vai dar x menos 0 é x, e x ao quadrado dá x ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado vai ser produto notável, né? O quadrado do primeiro, então quando você levar isso aqui tudo ao quadrado, vai aparecer 4 ao quadrado, que é 16, vai aparecer x ao quadrado, que é x à quarta, tá? Depois, menos, duas vezes um pelo outro, então vai ser... Aliás, eu vou fazer passo a passo, tá? Porque às vezes a pessoa reclama que não tem um passo a passo, então, ó, 4x², isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, quadrado do primeiro. Menos, duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, duas vezes o primeiro, 4x² pelo segundo, que é 3. Depois vai aparecer o quadrado do segundo. Então, utilizei fórmula aqui de produto notável, né? Para lá que ele ficou feio. Pronto. E isso daqui vai ser o quê? Vai ser D igual a... Bom, vamos tirar aqui, ó. Acho que aqui assim tá bom. X ao quadrado, aqui vai dar... Vai repetir, aqui vai dar, ó, 4 ao quadrado, que é 16. X ao quadrado vai dar x à quarta. Menos 2 vezes 4 dá menos 8.
Menos 8 vezes 3 dá menos 24. E aí x quadrado. E aqui agora 3 ao quadrado que é 9. Então ficou desse jeito. Nosso d vai ficar como, né? Vamos fazer nossa conta aqui. Olha só. Olha só. Vamos botar 16x à quarta na frente, né? Porque está a maior potência aqui. X quadrado menos 24x quadrado vai dar menos 23x ao quadrado. E agora mais esse 9 aqui. Então, isso daqui te dá a expressão para distância, certo? Bom, olha que interessante. Você quer o valor de x de tal maneira que isso aqui tudo, que é esse d, seja o menor possível, né? É o que ele pede na questão. Só que é o seguinte, o valor de x para o qual aqui dentro for menor, vai coincidir com o valor de x para o qual a raiz aqui dentro vai ser menor. Professor, não entendi o que você falou. Tá bom, olha só, eu quero dizer o seguinte. Digamos que eu tenho um certo valor de a que é menor do que um certo valor de b. Suponha a e b positivos, tá? Se esse valor de a é menor que esse valor de b, então a raiz de a ele é menor do que a raiz de b, tá? Propriedade raízes aqui. Lembrando que a e b são números positivos, né? Para você poder tirar a raiz quadrada assim. Então, se você achar um número a menor do que o número b, a raiz de a vai ser com certeza menor do que a raiz de b. Então, isso significa o seguinte pra gente, ó, que ao invés de a gente achar o mínimo disso aqui tudo, né, com a raiz e tudo, basta a gente achar o mínimo para o d ao quadrado, ou seja, achar o mínimo para o qual isso aqui dentro, ó, 16x à quarta menos 23x ao quadrado mais 9. O valor de x para o qual isso aqui seja mínimo vai coincidir com o valor de x para o qual isso aqui tudo, com a raiz, vai ser mínimo, tá? Utilizando o que a gente acabou de explicar ali anteriormente. Bom, aí vai ficar um pouquinho mais fácil, ó. Vamos chamar isso aqui tudo, olha só, vamos chamar isso aqui tudo de uma certa função. Vou chamar isso aqui de, sei lá, vou chamar de f, tá? F de x, certo? Vou chamar isso aqui de f de x. Bom, então, se eu quero achar o valor mínimo, eu posso fazer pelo teste da derivada, né? O teste da segunda derivada, que é o quê, né? Vamos fazer a primeira derivada, que é f' de x. Vai ser o seguinte, ó, 4 que desce aqui, né, que é a regra do tombo, e multiplica 16. Então vai ficar 4 vezes 16 vezes x elevado a, diminui 1 grau. Então será 4, vai ficar 4 menos 1. Depois menos, aí vai descer o 2, ó, 2 que multiplica 23, que multiplica x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1. E a derivada de uma constante é 0, né? Então a derivada de 9 é 0. Porque 9 é constante, né? Então quem vai ser a nossa f' de x? Nossa f' de x vai ser aqui, ó, 64x ao cubo menos, aqui vai dar quanto? Vai dar 46x ao, 46x, e aqui mais 0 vai dar só, não vai repetir nada, né? Então ficou assim, ó, a nossa primeira derivada. Beleza, se a gente quer achar o valor de mínimo, né? A gente tem que ver quando que a primeira derivada é igual a 0, tá? E depois tem que ver quando que a segunda derivada, né, é menor do que maior que 0. Aí você vai ter valor de mínimo naquele ponto. Então vamos lá, primeira derivada, né? Vamos calcular aqui. Vai ser, aliás, desculpa, né? Já calculei a primeira derivada. Vamos botar a primeira derivada igual a 0. Então vai ficar o seguinte, 64x ao cubo menos 46x igual a 0, tá? Então isso aqui vai ficar fácil, né? Vai ser x... Se eu botar 2x em evidência, aqui dá 32x ao quadrado. Aqui dá menos 23, tá? Isso aqui igual a 0. Bom, quando é que isso aqui é igual a 0, né? Esse produto dá 0. Se você tiver 2x igual a 0, ou se você tiver 32x ao quadrado menos 23 igual a 0. Daqui é fácil, você vai ter x igual a 0, né? Nessa parte aqui, né? Porque você passa esse 2 dividindo, vai ficar 0 dividido por 2, que dá 0, né? E desse lado, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 32x ao quadrado é igual a 23, menos 23 passa para cá, mais 23, né? X ao quadrado vai ser igual a 23 dividido por 32, e aí se você quiser, ó, você vai ter x igual a mais ou menos a raiz de 23 sobre 32, tá? A gente pode simplificar um pouquinho mais isso aqui, né? Se a gente quiser, tá? Mas eu vou deixar assim. Você poderia simplificar pegando esse 32 aqui e fatorando, mas eu vou deixar assim. Então, olha só. X igual a 0, x igual a mais ou menos a raiz de 23 32 avos. Ok. Agora, olha só. Você arranjou três valores, né? x0, x igual a mais raiz de 23 sobre 32 e x igual a menos raiz de 23 sobre 32. Qual deles dá máximo, qual deles dá mínimo, né? Que é o que você quer aqui. Bom, temos que analisar a segunda derivada. Então, vamos calcular aqui, ó, a segunda derivada agora. Então, olha só, calculando agora a segunda derivada, né, para a gente poder conferir qual que vai ser o ponto de mínimo, qual que vai ser o ponto de máximo, né? Olha só, vamos fazer aqui, ó.
Então vai dar assim, né? Vamos lá. A gente vai ter que fazer a segunda derivada. Então, a segunda derivada da nossa função vai ser igual a 3 vezes 64 vezes x elevado a 3 menos 1, né? E aqui vai ficar menos 46 vezes 1. É como se fosse x elevado a 1 menos 1, né? Porque aqui é como se fosse 1, ó. Então vai ficar desse jeito. Bom, aqui vai dar a segunda derivada da nossa função, vai ser igual a 3 vezes 64. Bom, 3 vezes 4, 12, a 1. 3 vezes 6, 18. 18 como 9. Então, 192, 192, x elevado ao quadrado, menos aqui dá 46, né? Que 46 vezes 1 dá 46. X elevado a 0 vai dar 1, né? Um número elevado a 0, né? Ó, um número A elevado a 0 dá 1, né? Se esse número A não for o 0. Mas enfim. Então, deu aqui isso, né? Bom, então olha só. Vamos lá. Não precisa você saber o valor exato, tá? Só precisa saber se é positivo ou se é negativo, tá? Então, veja bem. Você vai fazer a segunda derivada dessa função aqui em 0. Bom, a segunda derivada aqui dessa função em 0 vai dar 0 ao quadrado, que é 0. Aqui vai dar tudo 0. E vai dar menos 46, o que é negativo, né? Então, ó, vai dar menos 46, que é negativo, menor do que 0. Então, já sei que para x igual a 0, o que você tem aqui seria um ponto máximo local. Não é o que você quer. Agora, quando você fizer a segunda derivada para raiz de 23 sobre 32... Opa, caramba. Olha só, raiz de 23 sobre 32, né? O que vai acontecer? Bom, quando você levar ao quadrado, vai aparecer a raiz ao quadrado da 23 sobre 32, vezes 192. Ou seja, vai aparecer isso aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho só para você ver. Vai aparecer 192, que multiplica raiz de 23 sobre 32, isso tudo ao quadrado, menos 46. Quando você simplificar aqui, ó, vai aparecer 192 vezes 23 sobre 32, certo? Menos 46, tá? Bom, você nem precisa fazer as contas aqui, na verdade, para já perceber que isso daqui vai dar um valor que é mais do que 46, né? Se você fizer até aproximado aqui, ó, aqui dá quase 200, né? Aqui, digamos, se fosse 30. 200 por 30 vai dar o quê? Vai dar mais do que 6, né? Então, aqui vai aparecer mais do que 6 vezes isso aqui, vai dar mais do que 120, né? Estou fazendo tudo aqui por alto, tá? Mas o importante é, dá mais do que 46. Então, dá positivo isso aqui. Então, já sei que esse valor, mesmo que eu não faça a conta direitinho, dá maior que 0, que é o que eu quero saber. Quero saber se é positivo ou se é negativo. E a mesma coisa vai acontecer se você colocasse agora, ó, o menos raiz de 23 sobre 32. Porque quando você colocasse no lugar de x esse menos raiz de 23 sobre 32, como aqui está o quadrado, ó, você ia simplificar a raiz, mas esse menos ia ficar mais, né? Porque ia ficar um número negativo elevado a quadrado, né? Então, no final das contas, dá a mesma coisa. Então, ou você fazendo o mais raiz de 23 sobre 32, ou fazendo o menos, a segunda derivada dá maior que 0. Então, você tem ponto de mínimo local ali naquela região. Então, qual é o valor, né, de x para o qual você vai ter o ponto mais próximo, né? Então, ele está perguntando, né? Lembrando que o exercício aqui, ó, determina o ponto da parábola que está mais próximo disso daqui. Então, esse ponto, ó, esse carinha aqui, ó, ele vai ser para o valor de x, a raiz de 23 sobre 32. Aí, claro, né? Para o y vai ser 4 vezes isso, né? Vai ser 4 vezes o valor de 23. 4 vezes o valor da raiz de 23 sobre 32. Não, tá muito feio isso, gente. Ó, 23 sobre 32 elevado ao quadrado. Então, esse ponto seria isso daqui. E o outro que ele fala que é o menos, ó, se aqui é o valor... Se aqui é o nosso valor de x, raiz de 23 sobre 32, o valor de menos, né, seria para cá, ó, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui seria o nosso x igual a menos a raiz de 23 sobre 32. Menos aqui. E aí você teria o ponto aqui mais ou menos, ó. Claro, não está em escala, tá? Aqui seria o nosso outro ponto. Esse nosso ponto aqui, que seria justamente... Vou até colocar assim, ó. Vou chamar de P aqui também. Aí ficaria menos a raiz de 20... Menos a raiz de 23 sobre 32. E para y, aí ficaria 4 vezes, né? Deixa eu botar mais para cá, porque aí não vai caber, né? Menos a raiz de 23 sobre 32. E aqui 4 vezes menos raiz, ó, de 23 sobre 32 ao quadrado. Então, quando você fizesse ali, ó,
esse ponto aqui, ó, ele também vai estar de tal maneira que seria a menor distância até o ponto Q, tá? É legal agora a gente fazer o quê? Conferir no GeoGebra. Vamos desenhar no GeoGebra essa parábola, vamos botar esse pontozinho aqui, vamos ver que justamente quando você tiver esse ponto P nessa posição, ou nessa, você tem o menor valor para a distância, tá? Então vamos lá dar uma olhada, ó. Vamos lá fazer. Então aqui vamos abrir o GeoGebra, tá? Então deixa eu fazer aqui. Tá lá, aqui nós temos o GeoGebra. Se você não conhece o GeoGebra, www.geogebra.org, tá? Então vamos colocar aqui a nossa parábola, chamar y de 4x ao quadrado. Então tá aqui nossa parábola, tá? Deixa eu organizar mais para cá aqui. Vamos botar o ponto, um ponto Q, que vai ser o ponto 0 para x e 3 para y, tá ali, né? E agora olha só, lembra que o valor que ele deu, né? O nosso ponto, ele chamou aqui de f, tá vendo? Ó, a nossa parábola. Então, não confunda com a função f que a gente viu lá no exercício, tá? Mas enfim, então o que acontece aqui, ó? Vamos colocar, eu quero esse ponto aqui que a gente vai ver que o ponto P, que ele fica com a menor distância possível, né? Então vou chamar P, vou chamar de P1, tá? Porque a gente viu que são dois, né? P1, vou botar aqui, ó, raiz, então SQRT, aí a raiz de 23 dividido por 32, tá? Eu botei a barra no teclado e ele ficou já a fração. Então isso aqui é o nosso valor, certo? E aí a gente vai ter que pegar isso aqui agora e vai aplicar na função, né? A função... Opa, não. Sai. Oh, ele apagou tudo. Caramba. SQRT de 23 por 32. Volta. Aí. Agora vai ser a função f, né? Porque lembra que ele chamou a parábola de f, tá? Raiz, né? SQRT de 23 por 32. Tá lá. Então, ponto Pzinho ali, ó. P1 ali. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou copiar esse ponto para a gente poder criar... Opa! Vou copiar esse ponto para fazer o ponto 2, né? Então, vou copiar, colar. Então, vou chamar de ponto 2. Aqui vai ser menos na frente e menos aqui, ó. Aqui, pronto. Olha lá, ó. Então, olha que interessante, tá? Vamos ver como que, de fato, isso aqui dá a menor distância. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa ferramenta de ponto, tá? Aqui no GeoGebra. Vou clicar em cima da parábola. E ele vai criar esse ponto genérico aqui, que é um ponto A, tá vendo? Ó? Esse meu ponto A, ó, você vê que ele corre aqui em cima da parábola, tá vendo? Ó? Eu consigo mexer em cima da parábola. Agora, olha o seguinte, eu vou fazer um segmento de reta ligando o ponto A ao ponto Q, certo? Repara que esse segmento ele chamou de Gzinho, olha só, e aqui ele dá um comprimento dele, ó. Esse valor, 1,1706, é o comprimento desse segmento. Olha que legal, conforme eu vou aumentando aqui, ó, vou distanciando do P1, vê que vai ficando maior o comprimento, ó. Conforme eu vou chegando perto do P1, veja que vai diminuindo, ó. Aqui já está em 1,1898. Aí você vai chegando perto, ó, já está em 0,973. Quando está exatamente lá no P1, ó, mais ou menos ali, está em 0,857. Você passou do P1, ó, já começa a aumentar, ó, 0,9, 1,14, agora já está em 2,11 e assim vai, tá vendo? Então, a menor distância acontece justamente quando está lá em cima do P1, ó. Exatamente lá no P1 fica a menor distância. Mesma coisa para lá de lá, ó. Quando você vem aqui, ó, chegando cada vez mais próximo, ó, tá vendo que está em 1,2752, ó. Olha aqui, ó, o valor da distância. Aí você vai chegando perto desse P2, ó, vai diminuindo, chega lá no P2, dá lá a distância de novo, 0,85, 71 mais ou menos, né? Aqui é tudo aproximado, né? Claro, né? Mas você entendeu, né? Quando vai chegando perto diminui, passou dele, já começa a aumentar, tá? Então é um indício de que aquilo que a gente fez do ponto de vista algébrico, ele casa aqui com o ponto de vista geométrico, tá? Então os pontos que você achou, que no caso é P1 e P2, são os pontos da parábola que estão mais próximos daquele ponto que é o 0,3. Aquele ponto que foi o para x igual a 0, né? Que é aqui, ó. Ele diz que é um ponto de máximo local, né? Que lembra que para x igual a 0, o valor da segunda derivada deu negativo, então seria para baixo a concavidade do gráfico, e aí, do gráfico da função, que é a distância, né? Lá, esse tem ponto de máximo. Máximo local, ó, realmente, ó, deu 3 aqui, ó, o valor 3, né? Que é a distância. Aí você vai para cá, ó, é menos do que 3, tá vendo? Ó? E se você for para cá também, ó, é menos do que 3, tá vendo? Enfim, então, casou certinho aqui do ponto de vista geométrico, tudo aquilo que a gente fez lá do ponto de vista algébrico, tá certo? Vou deixar aqui agora um exercício para você, no final dessa videoaula, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para você.
Tá aqui, resolve esse exercício que tá aparecendo aí na sua tela para você poder treinar. Não esquece de deixar o seu curtir se você não deixou ainda e inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!